Então, boa noite, amigos do Mundo Médico, que é um grupo de páginas, basicamente Facebook, Instagram, é um grupo de páginas médicas. Então, nós temos vários grupos, com várias temáticas diferentes, inclusive piada médica, erro médico, revalida, estudando medicina no exterior. Então, temos vários grupos, temos hã, vários enfoques diferentes para cobrir esse nosso mundo médico que está cada vez maior. Temos o grupo também de telemedicina, que aborda todas as questões de tecnologia aplicada à medicina. E hoje, eu sou o Paulo, Paulo André Nogueira Lima. Eu sou estudante de medicina, sou formado em direito, fui professor de direito durante alguns anos, tenho mestrado na área e acabei indo para a medicina, mas sempre com um pezinho em inovação, um pezinho em economia, em administração. Então, sempre uma visão um pouco mais transversal de tudo que envolve a área da medicina. E hoje, nosso convidado para abrir os eventos, para abrir nosso primeiro evento que estamos gravando, fazendo o evento, produzindo material, é o Zani Roberto, que é um amigo já de longa data. Fui professor dele de direito de tecnologia, direito de internet, uns anos atrás, enquanto ele ainda estava na graduação. Mas ele já é um empresário experiente, de muitos anos, fez direito e teve oportunidades de se tornar chefe de Procon, de outras oportunidades, mas me disse: professor, eu quero advogar. Então, uma pessoa muito especial, que já tem advogado bastante, já tem trabalhado bastante na área. E, sem mais delongas, passo a palavra para vocês, para a gente começar as atividades. O cronograma proposto é de cerca de 20 minutos para a exposição do tema, uns 20 minutos para nós discutirmos um pouco e perguntas para o público, se houver, em seguida. Tá ok? Então, está repassada a palavra. Muito obrigado, Zani, pela sua participação, pela sua disponibilidade. Ô, Paulo, muito obrigado a você, eu que agradeço a todos que estão aí também presentes, que tiraram um tempinho aí para agregar conhecimento, tá? Como o Paulo já apresentou, eu não vou mais falar sobre mim, nós vamos já iniciar falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Queridos e queridas, a gente não vai se ater aqui a artigos, não. A gente vai pegar a prática daquilo que a gente já está vivendo, já está vivenciando, e trazer ela em situações hipotéticas para a área da medicina, para a questão de como os médicos podem estar aí se precavendo com a adequação a essa nova lei para que evitem aí multas absurdas, né, até de 50 milhões de reais. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela nada mais é do que uma cópia com algumas alterações da GDPR, lá da União Europeia. Essa lei, ela tem alguns viés. Por que que o Brasil correu para sancionar ela, para realmente ter uma legislação que protegesse dados pessoais? O Brasil ele tem a exportação para o Reino Unido, exportação para a União Europeia, e cada vez mais está sendo fechado esse tipo de comércio com países que não têm respeito, que não têm legislação a uma lei em relação à proteção de dados.
Então, o viés político, a gente pode dizer com certeza que é esse viés aí. Já no viés consumerista, empresarial, trabalhista, ela já vem protegendo, colocando em prática o artigo 5º lá da nossa Constituição, onde fala que todos têm direito à intimidade, privacidade, etc. É como se fosse uma norma regulamentadora de um dispositivo constitucional. E trazendo aqui para o campo médico, tá? Para o campo, a área médica, a área de saúde, a gente tem que ter um certo cuidado, porque pode haver um equívoco de algum médico, de alguém da área de saúde, ou até mesmo um hospital, uma clínica, dizer, não, mas a gente não precisa se adequar. Não, precisa sim. Claro que cada caso é um caso. Uma clínica médica, o relatório de impacto que ela vai gerar é diferente da de um médico profissional liberal. A de um médico profissional liberal é diferente de uma loja que vende peças de bicicleta, por exemplo, é diferente de um restaurante, mas a lei veio trazendo, fechando todos. Ou seja, tratou dados, pegou dados de paciente, armazenou esses dados ou em computador ou na nuvem, né, no cloud computer, como se tem aí hoje, ou mesmo nas fichinhas na mão, não tem problema, vai estar adequado a ela. E aí, Paulo, eu achei por bem trazer um caso emblemático, que em 2018, a Comissão Nacional de Proteção de Dados de Portugal, que faz parte da União Europeia, com base na GDPR, ela aplicou uma multa de 400 mil euros a um hospital. 400 mil euros. A autoridade portuguesa, ela constatou que o número de perfis habilitados no sistema interno do hospital era bem superior ao número de médicos atuantes. E, além disso, os perfis permitiam acesso irrestrito a todos os arquivos de pacientes, independentemente da especialidade médica do seu utilizador. Essa Comissão Nacional de Proteção de Dados, lá de Portugal, é a nossa ANPD, que foi também criada, que está em fase de começar a entrar em ação, que é a Agência Nacional da Proteção de Dados, tá? Então, eu resolvi trazer esse caso emblemático para que a gente tenha assim, aquele despertar. Puxa, mas espera aí, eu sou médico, eu atendo a pessoa aqui, existe um sigilo entre o que eu falo com ela. Pois é, existe o sigilo profissional, sim, mas hoje ele deve ser adequado a um tipo de legislação brasileira, que é a LGPD. Então, a gente trouxe aqui alguns casos, aqui, alguns pontos para que os colegas médicos atentem nos vossos escritórios ou como profissional liberal, o acesso aos dados dos pacientes. Imagine que o Zane portador de uma doença que, para a sociedade, ainda se tem um preconceito, o Zane sente um complexo de inferioridade, até o caso da Covid-19, como nós estamos vendo agora. Existem vários relatos de pessoas que não queriam que ninguém soubesse que ela estava com Covid. E essa informação, ela saiu, né? Normalmente são de pessoas famosas, né, Paulo? Eu e você, ninguém está se preocupando. Mas Tá? sabe que médico, enfermeiro, pessoal de hospital de vários países tem que esconder a profissão, porque senão sofre até atentado. Até que já teve Sim. na Espanha, na Argentina, já teve médico com pneu furado na garagem do apartamento, e por aí vai, Né? Então, o que por conta da acontece? Covid. Por conta da Covid. Então, eu trouxe aqui um caso, um exemplo hipotético de uma enfermidade que está levando muitas pessoas, né, milhares de pessoas, milhões de pessoas, a se internarem, a procurarem medicação, a se consultarem com o médico, né? Então, esse acesso aos dados de pacientes, Paulo,
Imagina, a LGPD ela traz o conceito de dados sensíveis e dados não sensíveis. Os dados não sensíveis, meu nome, meu CPF, meu telefone, talvez é um dado, pode até ser entendido aí como um dado não sensível. Ah, mas espera aí, mas e o meu telefone? Precisa mesmo? Para que precisa do meu telefone? Se eu penso que o meu telefone é um telefone particular, que eu não quero que esteja sujeito a ninguém, então ele já se transformou em um dado sensível. Então, o meu nome e o meu CPF, sim, são basicamente duas informações que a gente tem como dados não sensíveis. Passou disso, o meu endereço, o meu telefone, o meu e-mail, o meu WhatsApp, o meu Telegram, a minha rede social que eu participo, alguma outra doença que a pessoa tenha, são dados aí, a minha religião, se eu professo uma religião ou se não, tudo são dados sensíveis, e aí isso precisa ser autorizado. O que a Lei Geral de Proteção de Dados traz é isso, que a secretária do consultório médico, tá? Vamos trazendo para a parte médica, quando ela for inserir esses dados no sistema, ela vai ter que pegar uma autorização daquele cliente, daquele paciente, daquele consumidor que está fornecendo aquelas informações para ser consultado, para ser internado. E, obviamente, o médico vai ter acesso a essa informação. Quanto a isso daí, não há problema. Mas agora, a secretária, ou o próprio médico, tem lá esposa, tem esposo, tem tio, tem primo, tem amigo, e vai que alguém, um exemplo hipotético, com AIDS, que ainda é uma enfermidade que traz de um caráter muito pejorativo, para quem ainda existe um complexo, muitas vezes, de inferioridade por quem está enfermo, quer manter em segredo. Imagina que vaza de um consultório de um profissional liberal, de um médico, que o cliente tal está contaminado com HIV. Paulo, se essa empresa, se essa instituição ou este profissional liberal não tiver um relatório de impacto bem feito, bem fundamentado, mostrando os contratos que ele tem de trabalho, aonde se tem as cláusulas de penalidade para aquela pessoa que trabalha atuando como um cadastro ali. Se ele não tiver, Paulo, e demais participantes, uma pessoa lá dentro da empresa, que é o encarregado, o DPO, tá? Que o nome que a lei traz para nós é encarregado, mas muitas vezes, pelo costume americanizado das expressões, a gente quer usar o DPO, que é o que se usa lá fora. Mas se não tiver um encarregado preparado para poder responder, mostrar para as autoridades, essa clínica vai fechar, os bens do médico vão se evaporar só com indenizações. Tá? Por quê? Só Quando a para pessoa... esclarecer, o que é DPO mesmo, Zani? Data Prophecy, Data Profissional Office. Tá? É uma pessoa responsável, uma empresa, que ela é responsável por responder às dúvidas e às solicitações entre os consumidores e a ANPD. Tá? Ela faz esse intercâmbio. Ela não precisa ser um advogado, nem um médico, nem um cargo específico, mas ela precisa ser uma pessoa que se responsabilize de passar informações de todos os setores para todos os setores. Envolve RH, envolve TI, tá? Que é Data Protect Office, seria lá no estrangeiro, aquela pessoa que cuida dos dados, é o tratador dos dados, é aquela pessoa que conhece os dados, que armazena, que coloca um firewall, um programa de computador para proteger, algo assim. E que também elabora o relatório de impacto. Certo, Paulo? Deu para entender? Perfeito. Então, Tá. sim, deu para entender sim. Ah, tá. Tá. Deu uma congelada aqui na tua imagem, eu pensei que tinha parado. Isso, deu uma congeladinha, mas deu para entender sim. Então, ele é o xerife dos dados, quem classifica, quem Isso, protege os dados.
Isso. Xerife dos dados, Paulo, até assim de forma carinhosa, né? Porque a LGPD, ela traz para nós também o conceito de multidisciplina dentro da empresa. Então, o DPO, o encarregado, ele vai sim ser aquela pessoa que vai estar entre a agência nacional e o consumidor, tá? Ele precisa sim conhecer de todos os setores, mas conhecer, tá? É claro que na área de RH ele vai pedir ajuda para alguém do RH, né? Na área, se for uma causa trabalhista, por exemplo, um ex-funcionário que quer saber como é que os dados dele para aquele médico. Eu trabalhei aí como secretária nos anos tal, tal, e eu queria saber que dados que vocês têm meu aí, porque a LGPD me protege. Então, o DPO, o encarregado, ele pode não ter conhecimento amplo do RH, ele pode não ser o chefe do RH, mas ele vai trabalhar em conjunto, de forma multidisciplinar com o RH. É a tese de equipe. Tá? Isso daí é o que a LGPD vem trazendo. Perfeito, muito bom. E aí, Paulo, eu adotei mais algumas outras situações aqui em relação à medicina, tá? Em relação ao médico. Um rigoroso processo de seleção e contratação de fornecedores com enfoque em proteção de dados. É muito comum o médico solicitar, o médico ele fazer parte também de uma clínica de exames. E ele, então, pede um determinado exame para o paciente, mas ele encaminha para aquela clínica. Então, isso não deixa de ser um fornecedor do médico, dependendo da relação contratual que eles tenham. Então, esses dados, Paulo, já está saindo, então, da ossada do médico e indo para um outro fornecedor, um outro controlador, que vai ser uma outra pessoa que também tem que estar adequada à LGPD. Então, os médicos precisam também revisar os contratos entre eles e as clínicas de exames e demais fornecedores também. Adoção de cláusulas de contratos com os demais agentes da cadeia de saúde, tá? Então, se existe aí pessoas que são responsáveis pelas ambulâncias, pelo deslocamento para um lugar para outro, precisa haver também, muitas vezes, terceirizados, tá? Porque muitas vezes o médico ele tem lá o consultório, mas ele não tem a ambulância para o consultório dele. Ele terceiriza com uma outra empresa. Então, precisa atentar para isso. Atentar-se também ao prazo, Paulo, de guarda de dados e documentos dispostos em leis setoriais. Então, por exemplo, qual é a intenção que um paciente tem de ter os dados dele no hospital, numa clínica, com um profissional liberal que ele não está mais se consultando? Já se passaram 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e os dados estão lá. Então, os médicos precisam também se adequar a isso. A lei traz esse pedido aí de que haja essa adequação. E medidas de segurança da informação que evitem incidentes de segurança. Olha que interessante, né, Paulo? Como eu tinha falado anteriormente, o caráter multidisciplinar que é exigido na LGPD. Quando a gente fala em guarda de dados, a gente tem aí a pessoa do RH, o setor do RH, guarda de dados, documentos dispostos e tal. Quando a gente fala de cláusulas de contratos, rigoroso processo na contratação de fornecedores, a gente já fala do jurídico, que vai ali analisar contratos e tal, etc., dentro da lei. E aqui, nas medidas de segurança e informação, a gente já entra no TI. Qual é o antivírus que vai ser instalado, como que esses dados são armazenados, qual a segurança. Ou seja, a gente não pode, Paulo, em hipótese alguma, fugir dessa questão multidisciplinar que a LGPD traz para a gente. Avaliar a necessidade dos dados para a finalidade pretendida, prestigiando a coleta do mínimo necessário. Paulo, uma outra situação aí para os médicos que é de extrema importância, a coleta dos dados que são necessários.
espera aí, para mim fazer um exame de sangue, né? Eu estou com anemia, preciso fazer um exame de sangue. Quais são os dados? Eu preciso informar minha religião, eu preciso informar meu telefone, eu preciso informar meu endereço, sabe? Eu preciso ter dentro, o médico precisa ter dentro do consultório dele isso muito bem decidido, isso muito bem definido, porque cada paciente que ele vai atender pode ter um termo de aceite, pode exigir um termo de aceite diferenciado. Vai ter um termo de aceite de pessoa que vai ficar internada, de pessoa que vai sair para outra cidade, vai ter o termo de aceite de uma consulta periódica, vai ter o termo de aceite para uma revisão, um retorno, vai ter um termo de aceite lá no site dele, para a pessoa poder acessar o site e verificar qual é o serviço que ele presta. Então, Paulo, nós temos aí essa necessidade de prestigiar só os dados necessários. A gente tem também a necessidade de que hajam, porque o médico vai saber disso, tudo bem, mas se não for feito treinamentos com a equipe dele, se não for feito treinamentos com aqueles que colaboram dentro do trabalho dele, com certeza alguém vai falar alguma coisa e vai dizer, não, não sabia que não podia. Né? Então, precisa haver também os treinamentos com os colaboradores. Treinamentos que nós fazemos eles com atas, onde a gente pega a assinatura de cada um deles. Ah, mas isso vai tirar a responsabilidade do médico? Não, não vai tirar. Mas, falando agora de forma jurídica, num futuro, se houver uma desobediência e alguém foi treinado, o médico ele tem como se defender daquela acusação, pelo menos tentar reduzir ao máximo. E ele pode entrar posteriormente com uma ação regressiva, porque alguém que estava ali ciente causou aquele dano para a instituição. Então, precisa haver o treinamento também. E também, né, encerrando aqui essa primeira etapa, Paulo, eu creio que está dentro do tempo, né, dentro do período, ele precisa também, independente se ele é profissional, independente se ele faz parte de uma clínica ou de um co-work, né, que são aqueles, hoje se tem muito já no Brasil, são a reunião de vários profissionais liberais em um único ambiente, em que cada um paga ali um percentual e ali é pago uma única secretária, um único telefone, etc., um único endereço. Então, ele precisa, independente disso, ter no consultório dele as informações, a disponibilização de canais de atendimento para que os titulares de direito registrem eventuais denúncias com incidentes na segurança. E aí, para fechar, quem são os titulares de direitos? Toda pessoa natural, toda pessoa física que se consulta, que trabalha para essa empresa, que colabora de qualquer forma, ela é um titular de direito. Perfeito, Paulo? Encerro aqui essa primeira parte, aguardo aí que a gente entre para a segunda e vamos aí para continuar esse bate-bola. Perfeito, muito bom, meu amigo Zani. Zani, já adiantando um convite para um próximo evento, nossa realidade de medicina, não só no Brasil, mas no mundo, está se transformando rapidamente para a telemedicina, para o Verdade. atendimento por via virtual. Posso atender o meu cliente via WhatsApp, passar aquele resultado do exame sensível por WhatsApp para o meu cliente? Paulo, se ele der um aceite antes do médico passar para ele, se ele der um aceite, esse aceite, Paulo, ele tem que ser muito bem delimitado, tem que ser específico. Não é como uma procuração judicial, para que resolva tudo em todos os quaisquer lugares, assim, não. Mas vamos dizer que o Paulo está me atendendo pelo WhatsApp, e aí eu digo, o Paulo diz, olha, nós temos a opção de enviar para você o seu relatório aqui. Você permite que a gente envie?
Você está ciente, você concorda que os dados trafegados pelo WhatsApp ou por outra rede, por outro meio de comunicação, pode ser interceptado por terceiros e que isso pode lhe prejudicar? E aí eu digo, não, Paulo, eu estou ciente, eu não tenho problema, pode me mandar. Opa, aí eu dei o aceite. Mas se eu não der esse aceite, Paulo, eu não aconselho que ninguém envie dados. Eu nem CPF eu não indico que ninguém envie, tá? Por meio de WhatsApp, Message, qualquer outro canal, tá? Eu não aconselho. Mas o termo de aceite ele é plenamente possível. A telemedicina, Paulo, ela é um grande tabu que está sendo quebrado, né? É um grande tabu, como eu imagino que no futuro esse tabu vai ser quebrado também na área jurídica. Mas aí seria tema para outra live, né? Tá? Mas a telemedicina ela precisa ser uma realidade. O mundo mudou, Paulo. O mundo tem mudado constantemente. São mais de 7 bilhões de pessoas. O Brasil, na década de 50, tinha 40 milhões, 50 milhões de habitantes. Hoje, o Brasil tem 210 milhões, 220. Tá? Então, assim, a realidade é outra realidade. E um médico, ele não vai dar um atendimento diferente do que ele vai dar presencial. Isso é mito. Ele vai dar o mesmo atendimento. Vai ser um atendimento, o mesmo que ele vai diagnosticar, o mesmo que ele vai prescrever, mas ele tem que ter um termo de aceite bem regularizado, bem delineado, para que aquele consumidor, aquele cliente, não venha depois sofrer um dano à sua imagem e repassar ela para o médico. Perfeito. Eu diria que sim, concordo com a sua resposta, em termos de que sendo bem discriminado, em termos de aceite, perfeito, e também que eu sei que vida real o médico nunca vai conseguir se desligar do WhatsApp, que é a ferramenta mais usual, nem que seja doutor, tem como adiantar a consulta? Qualquer, mas sim, para o médico se resguardar. E tem uma piada que um senhor foi internado de urgência, passou por uma cirurgia complicada, acordou já com macacão, já com a roupa cirúrgica de paciente e perguntou: onde que eu tô? O que que aconteceu? Onde é que estão minhas coisas? Ah, o senhor passou por um acidente, está no hospital, passou por uma cirurgia, já está melhor. Mas e as minhas coisas? Ah, as coisas do senhor foram todas entregues para a sua esposa. E o meu celular? O seu celular também foi entregue para a sua esposa. E o homem sai correndo, quase pelado pelo hospital, tentando resgatar o celular. De fato, o WhatsApp ninguém sabe, você sabe que é você que está escrevendo, porque é você que está escrevendo. Quem está recebendo é uma outra conversa. Então, de fato, aí uma questão mais de tecnologia é estabelecer esse vínculo de informações já dentro de uma plataforma feita para isso, com toda a tecnologia para isso. E aí são questões interdisciplinares e são questões para o nosso próximo, para a nossa próxima live, para a nossa próxima discussão. E aproveito para registrar a presença da Usânia. Se quiser fazer uma pergunta, fazer um comentário, pode ficar à vontade para abrir a câmera, também outras pessoas que chegaram, fica à vontade para fazer uma pergunta via chat ou abrir a câmera. Enquanto decide se vai perguntar
ou não, faço eu mais uma pergunta. Eu sou estudante de medicina, e na faculdade os professores mais velhos, eles já até indicam: você vai fazer um procedimento meio experimental, que não tem muita certeza, faz um termo de aceite para o paciente, para você se safar da sua responsabilidade. Esse médico hoje em dia, ele vai conseguir se safar de tomar uma multa de direito do consumidor, de se vazar a informação do paciente, se vazar telefone, CPF, qual doença, e por aí vai? Paulo, ele não vai conseguir se safar. O que pode acontecer é, como eu falei, se ele pode posteriormente entrar com uma regressiva, se não foi ele que, se ele provar por meio do relatório de impacto que ele fez tudo ao alcance dele para que não houvesse vazamento, ele vai até poder talvez diminuir o impacto. Porque olha só, Paulo, o consumo hoje ele faz parte da maior matéria, não só do Brasil, mas do mundo. Eu havia comentado mais cedo contigo que é até interessante que a Constituição Federal do Brasil, que é um documento, a Carta Magna, a Carta Maior, não existe nenhuma lei obrigando os estabelecimentos comerciais, quer sejam de venda de produtos ou prestação de serviços, a manter um exemplar da Constituição Federal ali ao consumidor, para a pessoa. Não existe. Mas existe uma lei obrigando todos esses estabelecimentos a manterem ali um código, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, o consumidor, ele é a parte da relação de consumo, ele é a parte que paga, ele é a parte que usufrui dos serviços, ele é a parte que necessita do serviço. E existe, Paulo, pelo CDC, pela Constituição, pelas várias leis esparsas, o reconhecimento de que o consumidor é vulnerável a problemas que possam acontecer, falhas na prestação do serviço por parte daquele que ele está contratando. Então, fez o termo de aceite, tudo bonitinho, mas e aí? Expôs esses dados foram expostos, tudo bem. Vai cair em cima do médico. Não tem para onde correr. Vai cair. Eu até diria para você, ele pode até não sofrer uma indenização tão grande, dependendo do cuidado que ele teve. Mas se ele foi displicente, se ele foi negligente, rapaz, Paulo, ele vai sofrer sim, tá? É até interessante que eu estou te respondendo em relação à LGPD, né? A adequação da LGPD. Porque o profissional da medicina, o médico, ele, segundo o CDC, ele é um profissional de meio e não de fim. Então, ele pode até não ser responsabilizado se essa pessoa vier a óbito, se essa pessoa vier a portar uma deficiência, um problema de cirurgia e tal, porque ele não é um profissional de fim, ele é um profissional de meio. Ou seja, para os profissionais de meio, existe a obrigatoriedade da demonstração de que houve dolo, que houve culpa ali em relação àquilo. Diferente da LGPD, que já está dizendo, olha, vazou o dado, então você é responsável, uma responsabilidade objetiva. Ela não é uma responsabilidade subjetiva. Não depende de culpa, não depende de dolo. Então, cada vez mais é interessante um médico ter aquele termo de aceite em que haja uma explicação. Muitas vezes não precisa nem ser o médico que vai fazer isso. Esse perfil de entrada é ditamente uma pessoa responsável pelo cadastro, uma pessoa que tem ali acesso aos dados, mas de forma que, por exemplo,
é uma situação de ginecologista? É uma situação. Então, peraí, o Paulo, eu sou o cara que faço o cadastro de todos, ginecologista, pediatra, cardiovascular, etc. Beleza, mas espera aí, o Paulo não é médico ginecologista. Então, por que o Paulo precisa ter acesso à base de dados dos clientes que fizeram consultas e tratamentos na área ginecológica? Aí, cuidado com a multa dos 400 mil euros lá de Portugal, né, que aconteceu lá, que alguém com certeza vai usar. Então, precisa ter, Paulo, independente se você ainda é estudante, se você faz parte de uma instituição, vazou dados, pode saber que vai ter problema. Então, eu me lembrando agora de um caso de muitos anos atrás, eu trabalhava num jurídico grande, e realmente muito grande, e um dos colegas acessou o maior processo daquele jurídico. Era um processo de dezenas de milhões de reais. Ele só acessou o cadastro daquele processo. Não deu 10 minutos para a advogada responsável do processo estar na mesa dele, perguntando por que você acessou. Não acesse mais, não mude nada nesse cadastro. Que realmente era um processo de quase, em valores atuais, quase 300 milhões de reais. Então, então, olha, pegando um gancho aí, fazendo um adendo nessa situação tua, o PJE, que é o processo judicial eletrônico aqui no Maranhão que a gente usa, quando eu vou acessar um processo que é público, tá? Que não está em segredo de justiça, digito lá o nome, faço a consulta, quando eu clico, ele já me dá a mensagem. Segundo CNJ, a utilização dos dados de forma indevida poderão ensejar responsabilidade nas áreas civil, penal, administrativa. Você quer acessar o processo assim mesmo? Aí você clica e acessa, porque muitas vezes a gente precisa ver um processo para saber, o cliente procurou a gente, doutor, eu estou sendo processado. Então, se a gente não está habilitado ali, a gente vai ter que se habilitar e a gente vai ter que verificar. Agora, imagine eu pegar esse processo e eu dizer: olha, Paulo, rapaz, tu não sabe quem é que está sendo processado por calúnia, por difamação. Está sendo, olha, tu não sabe. Mas quem, Zane? Rapaz, está se fulano, Beltrano. Quer dizer, aí eu que tive acesso a isso, já vou estar passível de responder civil, administrativa e de forma penal também. Tá? A LGPD, eu te confesso que a LGPD, apesar de ser nova, ela não está difícil de ser implantada, basta boa fé e um pouco de bom senso por parte das empresas e dos profissionais, porque já se resguarda aquilo lá que se guardava desde 88, que é a intimidade. Paulo, o Código Penal nosso, ele é tão completo, por assim dizer, que ele prevê crime, ele prevê pena para quem recebe uma correspondência e abre, sem ser dele. Tá? Olha a situação que já se tinha lá em 48. Tá? Então, a LGPD é um consenso disso aí tudo. Tá? É tranquilo, dá para se fazer. Eu só fico penalizado com quem for negligente, porque quando começar a ver os clientes em cima, quando começar a agência a atuar, o PROCON, o Ministério Público, rapaz, isso vai ser uma chuva de ações. Tá, Paulo? Sim. Então, é isso. Não tivemos perguntas, porém, tenho certeza que os próximos a verem esse material, se quiserem, podem entrar em contato comigo, com o Zane, que nós vamos poder responder, aclarar alguma dúvida. E
plantar novas dúvidas, né? E novos encontros. Então, fica já um convite para uma próxima live, para um próximo encontro, porque tem muita coisa ainda a se discutir, muita coisa a se conversar em termos de direito médico e todas essas intercorrências, essas questões técnicas, questões de informática, questões de segurança da informação e assim por diante. Tá bom? Perfeito, Então, Paulo. agradeço, Zani. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, tá? Estou às ordens. Tá? Fica com Deus. Tá bom. Então, me despeço de todos os que estão vendo, que vão ver ainda. Agradeço a audiência e vamos encerrando por aqui.